Isaías capítulo 55. A nossa palavra desta manhã tem como título O Grande Convite da Graça. Isaías 55. Agora eu queria que você pensasse comigo a proporção que nós vamos ler esse texto daqui a pouco. Imagine você ser convidado para um grande banquete repleto de pratos deliciosos, de bebidas fartas, saborosas, de alegria e de comunhão. E no convite está escrito: entrada franca. Tudo já está pago. Basta vir. Entrada franca. Tudo já está pago. Basta vir. Agora pense em quantas pessoas poderiam desprezar esse convite, porque se acham boas demais para aceitá-lo, ou porque insistem em trazer dinheiro para pagar o que já foi pago. É assim que muitos reagem ao maior convite que Deus já fez, a salvação gratuita. Isaías capítulo 55 faz parte de uma sessão, aliás, encerra uma sessão dos capítulos 40 a 55, chamado por alguns de livro da consolação. Nos capítulos anteriores, Deus apresenta o servo do Senhor. Aqui, o servo com letra maiúscula, porque é o servo do Senhor. Como aquele que sofreria e levaria sobre si a culpa do seu povo. Isso você pode ver de uma forma magnífica lá no capítulo 53. E aí o capítulo 54 descreve a alegria de Sião restaurada, comparada a uma mulher que outrora era estéril, mas que volta a gerar filhos. E reafirma a aliança de paz garantida por Deus. Agora chegamos ao capítulo 55. E nós vemos o convite para receber de graça as bênçãos conquistadas por esse servo. Ou seja, é o chamado de Deus para todos, com promessa de perdão, de vida, de alegria, de uma renovação do mundo, das coisas criadas. E o ponto desse capítulo é: porque o servo cumpriu a obra de redenção, Deus oferece gratuitamente a sua graça eficaz, que deve ser recebida com arrependimento e fé, e que transforma vidas e toda a criação. Eu vou dividir essa palavra em 4 partes. A primeira é o convite generoso, a segunda é o arrependimento urgente, a terceira, a palavra eficaz, a quarta, a esperança gloriosa. E nós vamos terminar ao redor de uma pergunta: como devemos responder ao convite de Deus e assim desfrutarmos da riqueza de sua graça? Eu peço que você acompanhe agora a leitura que farei dos versos de 1 a 5. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite.
Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Eu quero fazer um destaque nesses primeiros 5 versos. É um convite generoso aqui. Deus convida para desfrutar da sua graça abundante. O texto começa, observe, com um convite aberto. Vinde às águas. Vós todos os que tendes sede, vinde às águas. Água, leite e vinho, diz aí o verso primeiro, não é? São imagens de sustento, imagens de nutrição, imagens de alegria. E observe o detalhe essencial aí, no verso primeiro, é sem dinheiro e sem preço. Há um contraste explícito, como se diz no verso 2. Muitos gastam no que não é pão, buscando a satisfação em coisas que não alimentam. Ou seja, o pão aqui não apenas no sentido do alimento físico, mas muitos investem a sua vida naquilo que não as satisfará, que não traz a satisfação da sua fome. E essa oferta aqui, ela é possível porque o servo do Senhor já pagou o preço da redenção. Isso é possível porque, se nós formos aos capítulos anteriores, os capítulos 52 e 53 em particular, o servo do Senhor já operou a redenção. E aí Deus promete uma aliança eterna. Inclinai os ouvidos e vinde. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi, seu escolhido, de onde, aliás, virá a descendência messiânica. Deus promete. E aí ecoa as promessas, então, davídicas e apontando para o reinado do Messias, nos versos 4 e 5, eis que o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamará uma nação que não conheces, a uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor de Jeová teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Observe, o banquete é gratuito, porque o custo já foi pago por outro. O servo que sofreu em lugar do povo, e a graça não é barata, ela é custosa, mas para nós é dom gratuito. A graça custou muito, custou sangue, custou sacrifício de Cristo, custou o penoso trabalho da sua alma, como se diz lá no capítulo 53, mas para nós é dom gratuito. Agora eu peço que você acompanhe a leitura dos versos 6 e 7.
Vamos juntos, verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vamos juntos também o 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Você observou o convite? Ele exige resposta. Por isso agora se diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Essas palavras dizem para a gente algo muito importante. É que há um tempo oportuno. E assim como a porta da arca de Noé esteve aberto em um tempo oportuno, em uma ocasião oportuna, e houve um tempo em que a porta se fechou por fora, a graça é oferecida hoje, mas esse convite não é eterno. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. E o arrependimento, observe aí o verso 7, é apresentado como abandonar caminhos. É apresentado como abandonar pensamentos. Não é apenas sentir remorsos, é um abandono, é virar as costas para um estilo de vida, é deixar pensamentos iníquos, é mudar uma forma, um sentido de vida, é fazer um volver, é mudar de direção. E o texto vai dizer que Deus é abundante em perdoar. Que coisa maravilhosa. Deus abundante em perdoar, mostrando sua disposição generosa em restaurar pecadores. Esse Deus generoso que restaura pecadores, que perdoa pecadores como nós. O convite, observe, não é só para vir, é para você vir de mãos vazias e vir com o coração inclinado, vir com o coração direcionado, deixando para trás o orgulho, os falsos caminhos. Deixe o perverso seu caminho. Converta-se, palavra que aliás tem a ver com mudança de direção. Volte-se, porque Ele é rico em perdoar. Um arrependimento urgente. Deus chama ao arrependimento e à busca sincera. Agora vamos ler os versos de 8 a 11. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que comer. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. O texto começa falando agora o Senhor, que é rico em perdoar, que Ele é muito diferente de nós. Que o Senhor é muito diferente de nós, seres humanos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. E assim como há uma distância imensa entre o céu e a terra,
Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, o Senhor é muito maior, é muito mais elevado, é muito mais inescrutável, é muito mais sublime, é muito mais majestoso, é Deus eterno e infinito, de uma sabedoria perfeita, de uma compreensão que nós não somos capazes de esgotá-la. É o nosso Deus. Mas ele traz agora, com base nisto, algo importante. É a palavra dele. Uma palavra eficaz. Deus garante a eficácia de sua palavra redentora. Ou seja, o fundamento da esperança não está em nós, mas na fidelidade de Deus. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. A palavra de Deus, observe, ela é comparada à chuva e à neve que descem e fazem germinar a terra, fecundam a terra, fazem brotar, dá semente ao semeador e pão que nos alimenta. Assim a salvação, ela é certa, porque Deus sempre cumpre o que promete. Durante os meus tempos de seminário, nós fizemos alguns projetos missionários em alguns lugares desse país. Nós visitamos algumas casas, de casa em casa. Nós chegávamos ali para apresentar o evangelho àquelas pessoas. E as pessoas diziam, mas escuta, como é que vocês crentes podem ter aí essa certa, parece uma coisa meio arrogante, vocês dizerem que são salvos, que têm a salvação, que têm a vida eterna, como pode ser isto? Sabe o que tem? É que Deus disse. Ponto é, Deus falou, Deus promete, e a palavra dele não falha. Ele diz que quem crê é salvo. Ele diz aqui que a palavra dele é eficaz e ela é capaz de fazer o que lhe apraz. E neste caso aqui, neste caso em particular, é capaz de fazer aquilo que ele descreveu antes. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Ou seja, nós podemos confiar na palavra de Deus. Ela é segura. Se o Senhor prometeu, ele há de cumprir. Se o Senhor falou, ele há de honrar a sua palavra. Se o Senhor jurou por si, ele há de fazer cumprir o seu juramento. Palavra segura. Por isso Jesus diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus, ela nunca é inócua. Aliás, ela sempre realiza algo. Quando ela promete a salvação, nossa história não pode terminar em fracasso. A palavra do Senhor é eficaz. Por isso é tão importante que nós nos devotemos à palavra do Senhor. Eu volto a isso mais à frente. E aí ele diz agora os versos 12 e 13. Ele fala do futuro. Ele termina dizendo, saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão com cânticos diante de vós. Todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. Em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Sabe, irmãos, aquela era uma nação de pastores. Pastores cuidam das ovelhas, cuidam dos seus rebanhos,
De manhã o pastor traz os seus rebanhos, leva para os campos. E aqui ele diz: saireis com alegria e em paz sereis guiados. E agora ele diz uma alegria que vai atingir a toda a criação, uma esperança de alegria, de paz e de renovação de toda a criação. O convite de Deus culmina numa espécie de júbilo cósmico. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Até a criação participa dessa libertação. Os montes e outeiros romperão em cânticos. Todas as árvores baterão palmas. E aquilo que relembra a maldição, o espinheiro e a sarça, será substituído por árvores perfumosas, por árvores frutíferas, apontando para um novo cenário. Ou seja, em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta. Aquilo que hoje pesa como o lado ruim desse mundo criado, que tem os seus cardos e abrolhos, que tem o sofrimento e a morte, isso será superado, será vencido. Porque a história da redenção, a história do povo de Deus, ela não termina apenas com pecadores salvos, mas ela vai terminar com novos céus, com nova terra, refletindo a glória do Redentor. Vai não apenas refletir dentro de nós, não vai apenas refletir nos nossos corações, nos nossos interiores, o que já é bastante graça, mas vai também alterar o nosso ambiente. Vai alcançar o mundo em que vivemos, novos céus e nova terra. E aí nós devemos, então, tomar um tempo para responder a seguinte pergunta: como é que nós devemos responder ao convite de Deus e assim desfrutarmos da riqueza de sua graça? Primeiro, reconhecendo que não temos nada a oferecer, apenas receber. É o que diz os versos de 1 a 5. A graça é apresentada como um banquete sem preço. Aliás, é um banquete sem preço, até porque Deus não pede pagamento e até porque nós não teríamos condições de pagar. Porque o servo do Senhor já pagou o preço da redenção. O servo do Senhor já pagou. E nós devemos reconhecer a nossa total incapacidade de merecer a salvação. Aceitamos de mãos vazias, confiamos unicamente na obra de Cristo, sem tentar negociar com as nossas obras ou méritos, reconhecendo que não temos nada para oferecer, apenas para receber. Voltando-nos para Ele em arrependimento sincero, olha esse convite urgente: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Isso implica em arrependimento real, isso implica em abandono de caminhos maus, isso implica em mudança de mente. Ou seja, nós precisamos rever as nossas falsas seguranças espirituais, abandonar os pecados ocultos, os pecados prezados e confiar em Deus, porque Ele é abundante em perdoar. Respondermos com graça, em graça, com fé humilde, com obediência, aquilo que o Senhor já fez, com arrependimento genuíno dos nossos corações. Você tem pedido a Deus a graça do arrependimento? Busca ao Senhor enquanto se pode achar. Você também pode confiar na eficácia da palavra de Deus. A salvação é certa porque Deus é fiel. A sua palavra é viva.
como a chuva que rega e frutifica a terra, a palavra de Deus. Valorize a palavra do Senhor. Nós somos chamados a descansar na promessa divina, mesmo em meio às incertezas, mesmo em meio aos momentos de dúvida, mesmo em momentos das nossas crises de sentido. Aliás, essa semana, objeto de 2 conversas que tive com irmãos dessa igreja. Pastor, me ajuda a entender isso. Eu estou sofrendo uma dificuldade em entender isso. Como é que eu lido com esta questão? Como é que eu lido com aquela outra? Como é que Deus pode permitir isso? Eu estou vivendo uma crise de sentido. Nós somos chamados a descansar na promessa divina, nos lembrando que assim como os céus se alteiam acima da terra, assim são os caminhos dele e os nossos caminhos, os pensamentos dele e os nossos pensamentos. Nós somos chamados, mesmo em meio às incertezas, a não vivermos pelo que vemos, mas pela certeza que Deus cumpre tudo o que Ele diz. A não confiarmos apenas naquilo que está diante dos nossos olhos, mas nos lembrarmos que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a convicção de fatos que se esperam. E nós devemos responder a esse convite, vivendo com esperança, na alegria de uma renovação plena, novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Ei, irmão, irmã, você que está aqui nesta manhã, você que vai me ouvir depois dessas gravações, o resultado final da graça é júbilo. O final da graça é paz. O final da graça é renovação, é restauração. A nossa salvação é parte de algo muito maior. Deus há de chamar à luz todas as coisas e fazê-las belas e perfeitas. Como povo redimido, nós devemos viver com esperança e com alegria, mesmo nesse mundo quebrado, aguardando a consumação da obra de Cristo. Então eu queria dizer a você, acolha, receba a graça como um dom gratuito. Não como algo a ser conquistado. A gente vive num contexto em que tudo é feito com barganhas, tudo é feito com troca. As pessoas vão dizer a você que você precisa dar isso para receber aquilo outro, fazer isso para receber aquilo outro. E as pessoas não foram criadas num contexto de graça, mas num contexto de negócios, de barganhas, de trocas, de méritos, elas precisam subir 365 degraus de joelho para isso. Elas precisam fazer isto, aquilo, outro. Elas precisam cumprir aquilo ali. Elas precisam fazer um checklist para tantas coisas. E elas vão receber algo até que elas leiam. Todos vós os que tendes sede, vinde às águas. E vós os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Isto é graça maravilhosa, infinita, rica, preciosa. Devemos abandonar toda tentativa de barganhar com Deus, reconhecendo que Cristo já pagou tudo. E vamos nos aproximar dele com humildade, como quem tem sede e nada pode oferecer em troca. Busquemos a Deus com arrependimento verdadeiro e humilde. Não deixemos para amanhã. Hoje é o tempo oportuno para buscar o Senhor. Nós precisamos examinar os nossos corações e abandonar os nossos pensamentos que não agradam a Deus.
tempo é hoje, nós precisamos descansar na eficácia da palavra do Senhor. E não ficarmos agindo os nossos jeitos, os nossos artifícios, as nossas invencionices, os nossos programas, os nossos jeitos de fazer as coisas, porque nós achamos que elas são mais poderosas do que a palavra do Senhor. Que grande tolice nós somos, que grande tolice nós cometemos. Vamos descansar na eficácia da palavra de Deus. A sua palavra nunca volta vazia. Nós podemos confiar que Ele cumprirá todas as promessas feitas em Cristo. Nós sejamos constantes em meditar na palavra, palavra que é viva, palavra que transforma. E vivamos com esperança, irmãos, porque a nossa vida não termina aqui. O fim da história é marcado por júbilo. É marcado por paz, é marcado por criação. Há uma bem-aventurança que aguarda o povo de Deus. Há um futuro glorioso para o povo do Senhor. Há um futuro glorioso para todos quantos recebem a Cristo e Sua palavra. Há esperança para você. Podemos enfrentar as lutas diárias, lembrando que o futuro pertence a Deus, que já nos salvou em Cristo. Conta-se que um homem pobre, ele recebeu um convite de um amigo para uma festa, para um banquete. Ele tentou juntar dinheiro para comprar roupas novas, também para levar um presente ao anfitrião. No dia marcado, ele chegou atrasado. Chegou com aparência cansada. Ao vê-lo, o anfitrião, que era seu amigo, disse: "Por que você demorou tanto? Já estava preparado, já estava pago. O que era mais importante era a sua presença aqui à mesa. O que era mais importante era a sua presença aqui." Sabe, irmãos, eu tenho 2 filhas, 2 netos, por enquanto. Espero que tenham mais. Espero que elas façam mais filhos. Sabe a coisa mais preciosa quando recebe filhos e netos? É a presença deles. É estarem ali juntos, estarmos juntos, desfrutando daquele momento. É claro que Dona Nadir faz uma comida boa, e eu gosto, e às vezes exagero, mas sabe, a coisa mais importante é estarmos juntos. Aquilo é o mais importante. O mais importante, meus irmãos, é estarmos à mesa do Senhor, desfrutando desse banquete da graça. Ele não está pedindo que você venha trazendo suas obras. Ele não está esperando que você chegue aqui e diga: olha, olha como eu sou bom, olha, está tudo muito arrumado na minha vida. Não é assim. Não, assim é a graça de Deus. Você não precisa levar nada. Você precisa é vir. Vir e desfrutar. É tão precioso que alguns não acreditam. É tão precioso que alguns nem entendem. Venham. Sim. Isaías 55 é possível porque Isaías 53 aconteceu. Convite gratuito só existe porque o servo do Senhor, ele pagou o preço. Jesus Cristo é esse servo fiel que se ofereceu por nós.
abriu o caminho da salvação, garante a eficácia da palavra dele, e nós temos perdão, nós temos vida, nós temos esperança, e uma esperança gloriosa. E isso será glória para o Senhor. Só lhe deu glória. Glória para o Senhor. E memorial eterno, que jamais será extinto. Eu chamo você hoje. Deus convida. Vinde às águas, comprai sem dinheiro e sem preço. Ele nos chama a reconhecer a nossa sede, abandonar caminhos, confiar em sua promessa e viver com esperança no que está por vir. Não despreze esse convite, porque o tempo de buscar e de invocar o Senhor é agora, é hoje. Vamos falar com Ele. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, porque em tua graça abundante nos ofereces salvação plena e gratuita, por meio da graça, da obra do teu servo Jesus Cristo. Nós reconhecemos, Senhor, que nada temos a oferecer, que tudo já foi pago na cruz. Ajuda-nos a buscar-te enquanto podemos achar-te e abandonar os caminhos que não te honram, que ofendem a tua santidade, e a confiar na eficácia da tua palavra. Dá-nos alegria e esperança, certo de que nos conduzirás aos novos céus e à nova terra, onde todo o mal será desfeito, tua glória será plena, completa, perfeita. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.